Começa no ar agora, Bizu X, o seu BizuCast Express. Meu nome é Albino Picado. Eu sou o Wellington Silva. E você está escutando o Bizu X, o seu BizuCast Express. Neste Bizu X, nós iremos falar de um tema que está tomando a mídia. Canais de televisão ficam 24 horas cobrindo uma coisa que ninguém está interessado muito em saber. Alguns bastante em plantar fogo. Mas no final das contas, um circo montado, onde um bandido tenta encontrar outros bandidos, né? Ai, Se alguém cometeu algum erro, provavelmente tem que pagar. Mas a forma como foi montada em si já é um grande humor. Estamos falando da CPI da Covid, Wellington. Wellington, eu nem queria queimar já a minha opinião, mas já tive que queimar, porque assim, cara, não dá pra acreditar, Wellington, que a gente mora no Brasil, que Renan Calheiros, que é mais sujo do que pau de galinheiro... É hipocrisia pura, né, cara? Meu Deus do céu, velho. Cara, ele tinha que ter vergonha. Eu acho que, pensando na própria imagem dele, quando chegaram e falaram pra ele assim, cara, vai lá ser o presidente da CPI, ele deveria ter erguido a mão e falado assim, cara, me desculpa, mas é melhor não. Né? Não convém, né, gente? Por favor. Não convém, mas assim, a impunidade no Brasil é tão grande, né? O pessoal, os políticos são tão corruptos que eles sabem que não vai dar em nada, que sempre acaba em pizza, né, Wellington? E aí, o que você acha de CPI Covid? Você tem seguido alguma coisa? Tá por dentro do que tá acontecendo? Eu tenho acompanhado, cara. É bem na hora que eu tô indo pro trabalho, como eu vou um pouco mais tarde, eu consigo acompanhar bem o resultado do dia anterior, né? Eu pego em D-1 o que aconteceu, né? Uhum. Mas eu falei desde o início, assim, até meu pai falava assim, porque tem que investigar mesmo, não sei o quê. Eu falava, cara, é isso que vai mudar, que vai mexer no ponteiro lá, que vai de fato fazer com que a gente consiga melhorar o nosso resultado hoje. É isso que vai vacinar mais pessoas? Eu instaurando essa comissão parlamentar de inquérito, é isso que vai fazer com que menos pessoas venham a adoecer, venham a falecer de Covid, sabe? Uma coisa pra quem me conhece sabe que eu falo bastante, que é sobre o valor do tempo, né? Eu sempre falo isso pra todo mundo, né? Porque o tempo que a gente... Eu ouso falar que a gente perde aqui com isso, né? É algo que a gente não vai conseguir recuperar, sabe? O tempo que a gente tá dedicando pra fazer outra coisa de maior valor, sabe? É propriamente uma indefinição de propósito, né? Só o fato de fazer isso é como se a gente não tivesse propósito pra ser discutido. A partir do momento que a gente dedica tempo pra isso, pra poder caçar as bruxas no meio do caminho, né? E não focar em resolver o problema, cara... É sinal de que alguma coisa tá errada, né? Porque fala, gente, poxa, as pessoas estão morrendo, cara. As pessoas estão morrendo com esse problemão que a gente tá. E o cara tá preocupado em achar culpado, velho, agora. Então, no meio do caminho, bicho. Mano, independente de quem seja. Se tiver um culpado... A conta vai vir, cara. E outra coisa, Wellington, se a gente tiver que falar de culpado, né? Sério que a gente quer avaliar excelência em processos, né? No Brasil? World class no Brasil. Meu amigo, o brasileiro não consegue fazer gestão pública desde que eu me entendo por gente, sempre foi assim. Eu não vou ficar falando dessa história desde a época de Cabral, porque na época do Império as coisas tinha muita coisa que funcionava, inclusive a moeda era muito forte, né? Então não vamos jogar a conta pra época aí, vamos falar do que eu vi. Sarney, Collor, cara, já há muito tempo esse negócio não funciona. Outra coisa que eu fico assim, eu não tô querendo tomar partido, apesar de eu ter uma inclinação a ser anti-PT, eu sou anti-PT, tá? Se no lugar do Bolsonaro for o Tiririca, eu vou votar no Tiririca. É Tiririca contra o Lula, entendeu? Eu sou assim, eu sou contra o Lula, porque não dá pra acreditar que a gente vai, né? Porque, bom, a gente já começa a falar, enfim, né? Esses dias eu falei pro André, pra mim, o cara que conseguiu tornar o Lula elegível só pode ser parte de um plano de deixar o Bolsonaro de volta no poder. Você concorda? Porque assim, antes disso, aí tem as dissidências. Tem o cara mais light que pensa no Amoedo, tem o outro cara que pensa em votar no Dória. Pô, o Dória é uma sacada boa. Aí tem o outro que pensa assim, poxa, de repente, né, até o Ciro dá pra engolir. O cara podia pensar, um ou outro, porque às vezes tem um cara meio... não tão radical ou tão esquerda, pode até comprar as ideias do Ciro, porque o Ciro não é um cara tão burro assim, é um cara muito inteligente. Muito pelo contrário, é um cara super inteligente. Super inteligente. Meio desequilibrado, mas Ele é desequilibrado, ele é maluco, ele fala, né, que pra mim, por exemplo, no meu ponto de vista, eu às vezes faço uma brincadeira aqui com o pessoal, sempre fala assim, epa, capitãozinho do mato, né? Ele falou, esse negócio é uma barbaridade, Wellington. Só que como ele falou... É como ele falou, não tem problema. Deu tapa em fulano, bate na esposa. Então, assim, o cara é um doido. É um doido. Mas, assim, tem gente que compraria esse negócio. Mas com o Lula, meu amigo, com o Lula no páreo,
a maioria dos caras que tava pensando em votar nesses caras, se são contra Lula, os caras vão direto no Bolsonaro. Eu Então, sei assim, lá, não cara. precisa eu nem acho ter eleição, não precisa nem ter campanha. Wellington, se for, vai polarizar. E o que a gente precisava agora, talvez, era assim, o Bolsonaro é que nem o Aníbal Barca, né? Foi necessário em algum momento ali, mas depois não faz parte do futuro, né? Então eu acho que ele foi necessário, ele foi uma alavanca, né? Pra gente tirar... Cara, é o que tinha. É o que tinha. É o que tinha, cara. Só que o que tá acontecendo? Os caras querem trazer o irmão Petralha, o irmão Metralha de volta aí, mano. Irmão Petralha, eu falando do Petralha, coitado do Petralha. Petralha Não tem nada a ver com Petralha isso. não, né, meu? Petralha é brother, oxe. É, Salvou o Atlético aí, cara. amigo do André, inclusive. É. Mas assim, eu fico preocupado porque assim, a gente tá polarizando as coisas, né? Daí quando a gente vê essas... primeiro, comissão parlamentar de inquérito, né, cara? Quando os caras põem a CPI pra funcionar, Wellington, fica bloqueado votar as reformas. A gente tá deixando de fazer outras coisas, cara. Ou deixando de fazer tudo, né? E outra, Wellington, a gente já não faz as coisas que precisa fazer. Os caras são políticos, os caras já não votam as coisas que precisa votar, não ajustam as leis que precisam ajustar, vão fazer o trabalho de outras pessoas. Porque quem tem que investigar? É senador que tem que investigar as coisas? Aqui no Brasil, o cara virou a casa da mãe Joana, né? O juiz faz trabalho de promotor, porque o STF é a ditadura do STF. Eles mandam prender, soltar, é dread. Ali os caras são tudo dread. Tinha que vestir a roupa do dread, né? Porque a história do dread qual que é? Ele mesmo julga, ele mesmo é a acusação, ele é a defesa e ele sentencia. Os caras cara. Os caras do STF é assim. Ele falou tal coisa errada. Eles decidem. O prefeito, o governador fala que vai fazer um negócio e ele ergue a mão e fala: não, você não pode, tem que dizer em 20 horas. Quem que deu função administrativa pro desembargador, pro juiz? Eles têm que só ficar lá esperando ser consultado. Os senadores e os deputados, em vez de fazer o trabalho deles, estão investigando, fazendo papel de polícia. Tá tudo errado, né? Mano, é óbvio que isso aqui é uma casa de louco, mano. Nunca vai dar certo. E o que eu fico mais puto... Sabe o que eu fico mais puto? É que os caras chegam e falam que a culpa é do presidente. Ai, caramba. Eu sei que ele não é o melhor. Wellington, ele não é o melhor presidente, nem longe a melhor opção que eu imaginaria, né? Mas assim, vai dizer que ele é o culpado de tudo isso, cara? Chamar o cara de genocida, de nazista. Aí também eu acho que exageros, sabe? Porque eu acho que assim... ele poderia ter articulado melhor? Poderia, Wellington. Claro. Poderia um monte de coisa. Poderia milhões de coisas, sabe, Wellington? Mas assim, eu não sei, pra eu dizer sobre ingerência, sobre falta de responsabilidade, a que eu tô vendo hoje, é essa que a gente tá passando na televisão. E o Renan, né, é um cara que é um bandido. O cara é um bandido, o cara é um mafioso. O cara chama o médico e fala assim: o senhor se reunia com este grupo para tomar decisões? Não me reunia. Cara, isso é muito Don Corleone, né? Isso é muito Don Corleone, né, cara? Olha só, ele fala assim: você se reunia pra fazer essas reuniões? Não me reunia. Quando você se reunia com esse grupo para fazer as reuniões, vocês discutiam tal tema? Mano, parece essas perguntas de CTS aí, de ética. Você bebe? Quando você bebe, você dirige? Mas eu já falei que eu não bebo, não é? Aquela pergunta pra tirar o visto, tá ligado? Pergunta pra tirar o visto americano. Você fuma maconha? Drogas? E quando você fuma maconha? Você compra armas? Não, eu não faço nenhuma coisa nem outra. É só pra ver se o cara tá esperto, cara. Tá louco. Então eu acho que no final, o maior desastre que pode acontecer, às vezes tem gente que, as pessoas próximas a mim sabem que eu sou muito apoiador do pensamento conservador. Mas não significa que o Bolsonaro seja a personificação do que eu imagino que seria um perfil conservador, até porque eu acho que não existe hoje no Brasil um partido realmente conservador. Não existe essa ideia aí, né, de a gente conseguir sustentar essa bandeira. Tá longe disso, né? Se fosse, eu quero deixar claro, a minha posição política é monarquista. Pra mim tinha que voltar igual a Inglaterra, monarquia parlamentarista, cara. Tinha que ter a função do poder de intervenção aí de um monarca para ajustar os negócios, para dar estabilidade pro Brasil. Seu modelo é o mesmo que é o da Inglaterra. Essa é a minha posição política. Eu não sou a favor de partido nenhum. Agora, assim, cara, as políticas que precisam ser feitas, revisadas através das reformas, estão sendo esquecidas com esse circo. E se alguém roubou, eu vou te dizer uma coisa, Wellington, se alguém fez merda, foram os governadores, cara. E um desses governadores aí é o filho do cara lá que é o presidente da CPI. Você está escutando o Bizu X, o seu BizuCast Express. Produzido e editado por BizuCast.